E aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde. Bom, hoje vai ser a nossa primeira aula online. A gente vai estar fazendo uma revisão, né, do que a gente já viu sobre habilidades motoras. Desejo que vocês possam ter um excelente aprendizado dessa forma. Sei que tudo é novo para todos nós, mas com fé em Deus nós vamos conseguir, vamos passar por esse momento e creio que logo logo nós vamos estar juntos, ok? Bom, vamos começar a aula. Nós vamos estar falando, como eu já disse, sobre habilidade motora. Bom, o conceito de habilidade motora pode ser entendido como um ato ou uma tarefa onde quase todo ato motor ou movimento pode ser considerado uma habilidade. Ou seja, já havia explicado para vocês que tudo que nós fazemos de forma motora, qualquer movimento que nós fazemos, é uma habilidade motora. Seja você pentear o cabelo, seja você caminhar da sala ao quarto, seja você andar de bicicleta, qualquer movimento que você faça no seu corpo é uma habilidade que você tem de fazer. Existem pessoas que vão ter uma habilidade mais específica em algo e existem pessoas que vão ter habilidades específicas em outro. Mas de uma forma geral é uma habilidade, ok? Eles são movimentos que devem ser aprendidos a fim de serem executados corretamente, como por exemplo, atirar, tocar piano ou dar um saque no tênis, por exemplo, seja chutar uma bola também, a gente pode citar como exemplo, saltar, correr. Então, assim, todo movimento que você faz, ele é uma habilidade. E mais para frente a gente vai ver sobre coordenação motora fina ou grossa. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco para vocês entenderem melhor. Bom, falando sobre habilidades motoras fundamentais, essas habilidades elas servem de base, servem como uma referência para o desenvolvimento motor das crianças, ok? Elas são divididas em 3 categorias. São as habilidades motoras de locomoção, de estabilização e de manipulação. Dito por Galarrui. Bom, a gente tem 3 imagens aí em sequência que exemplificam um pouquinho dessas 3 categorias. Por exemplo, habilidade motora de locomoção. A gente tem uma atleta aí, uma pessoa, um indivíduo correndo, praticando corrida. Então, isso é um exemplo de habilidade motora de locomoção. Temos uma outra imagem aí de uma atleta, de um indivíduo praticando slackline. Na verdade, essa imagem aí é o highline, que é uma habilidade motora de estabilização. E temos um atleta aí conhecido como o Daniel Alves, lateral da seleção brasileira, fazendo um arremesso aí lateral no futebol e é uma habilidade manipulativa, ok? Bom, a locomoção. Qual é o conceito de locomoção? As habilidades de locomoção são aquelas que permitem ao indivíduo deslocar-se de uma direção horizontal ou vertical a um ponto para o outro no espaço, seja andar, correr, saltar, deslizar, ok? Saltitar. Então, todos esses exemplos, elas são uma habilidade motora de locomoção. São consideradas habilidades fundamentais. De estabilização, são movimentos corporais relacionados ao domínio do corpo e ao equilíbrio. Quem disse isso foi Barbante, em 2003. Então, você se equilibrar, existem vários tipos de equilíbrio, né? Existem equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, equilíbrio recuperado. Na sala, quando nós tivemos a aula disso, eu dei alguns exemplos. Equilíbrio estático é você simplesmente estar parado numa posição e dela ficar. Equilíbrio dinâmico, você está, vamos dar um exemplo aqui, saltar de um lado para o outro alternadamente e você salta e se equilibra, salta e se equilibra, ok? E equilíbrio recuperado é um exemplo, você está num lugar mais alto, num lugar mais elevado, você salta para um lugar mais baixo ou vice-versa
e você recupera esse equilíbrio. Você consegue, no momento do salto, realizar esse salto, e quando você faz a aterrissagem você se equilibra, ou seja, você se estabiliza. Manipulação. São habilidades que abrangem movimentos grossos e finos. Manipulação motora grossa refere-se a um movimento que envolve dar força ao objeto ou receber força dos objetos. Arremessar, receber, chutar, agarrar, rebater são consideradas motoras fundamentais manipulativas grossas. E as habilidades motoras manipulativas do esporte são uma elaboração do aprofundado, refinado dessa habilidade básica. Quem disse isso novamente foi Galarrui. Existe também a habilidade motora fina, que são movimentos mais que requerem um cuidado maior, requer uma destreza maior. Exemplo, você tocar violão. O fato de você conseguir tocar o violão, tocar flauta, é uma coordenação motora fina, uma habilidade motora fina. Eu citei até um exemplo, se vocês se recordam, da questão do cirurgião cardíaco, do cirurgião dentista. Esses profissionais eles têm que ter uma habilidade motora fina bem certinha, bem refinada. Porque imagina, eles fazem detalhes ali, eles estão mexendo com locais que tem vasos sanguíneos, que tem nervos, que tem situações sensórias muito refinadas. Então, se eles não tiverem uma coordenação motora fina bem refinada, corre o risco dele fazer algo errado ali. E, por exemplo, numa situação de uma cirurgia cardíaca, imagina um médico que não tem uma coordenação motora fina for fazer uma cirurgia em você. O risco dele cortar algum vaso errado, cortar alguma veia errada, fazer algum movimento ali impróprio e te causar um problema maior é grande. Então, são coisas que requerem uma destreza. Por exemplo, a avó de vocês, se ela faz crochê, se ela faz costura, ela tem que ter uma habilidade motora fina. Por quê? Porque são detalhezinhos ali que, se ela fizer errado, vai sair do padrão. Então, essa é a diferença entre coordenação motora fina e grossa. Grossas são coisas que não precisam de uma destreza tão grande quanto as finas, ok? Bom, falando sobre atividade motora no contexto recreativo e esportivo. As habilidades motoras fundamentais elas servem de referência, como já foi dito, para o desenvolvimento e realização das habilidades motoras especializadas. As habilidades motoras especializadas consistem numa habilidade realizada permanentemente no contexto esportivo, competitivo, vida diária e recreativo. Quem disse isso novamente foi o Galarrui. Então a gente tem 4 imagens aí, observem as 4 imagens. A gente tem uma pessoa pulando corda, tem o Steph Curry, que é um jogador da Liga Americana de Basquete, realizando um arremesso. Nós temos uma outra pessoa correndo e temos uma outra pessoa fazendo um equilíbrio em cima de um disco, ok? Então observem essas imagens acima aí e anotem no caderno de vocês aí a quais habilidades motoras cada uma dessas imagens se refere. Ou seja, nós temos 4 imagens e vocês têm que, através dessas imagens aí, descobrir qual habilidade motora elas estão representando. Bem fácil, galera. Não tem mistério. É só vocês voltarem no slide anterior lá e relembrar quais são as habilidades motoras que a gente está falando. Ok? Esse slide ele vai ser disponibilizado para vocês em forma de PDF, para que vocês possam não ter essa dificuldade de estar tendo que voltar ao vídeo para estar podendo fazer as atividades, beleza? Bom, nós temos aí um ícone do esporte. Através dessa imagem aí, eu acredito que vocês já saibam quem são, né? Quem é, na verdade. Esse daí é o símbolo do Michael Jordan. Michael Jordan foi um atleta de ponta
do basquetebol em geral, tá? Ele é conhecido mundialmente pelo seu jogo, pela forma, só que o Michael Jordan ele tem uma característica. Existe um link aí no nome dele, Michael Jordan, que se a gente clicar, nós vamos para um vídeo onde vai contar a história dele. Mas resumindo um pouquinho aqui a história para vocês, quando vocês quiserem, é só vocês clicarem nesse link aí que ele vai direcionar vocês para o vídeo. Mas para não deixar nossa aula bem longa, vou dar uma resumida aqui. Michael Jordan ele foi um jogador, como eu já disse, da Liga Americana de Basquete. E ele, entre 1991 e 1993, ele já tinha 30 anos, ele decidiu abandonar o basquete para jogar beisebol. Mas a vida dele em si, a carreira dele bem grandiosa, foi antes disso no time chamado Chicago Bulls. Ele foi campeão por esse time em vários campeonatos. Só para vocês terem uma noção, ele tinha a maior média de pontos nos playoffs da NBA. Em 1993 ele tinha em média 41 pontos por jogo. Ok? Ele foi campeão várias vezes durante 7 temporadas pelo Chicago Bulls. E aí em 1993 o pai dele falece, o pai dele morre assassinado. E ele, triste com essa história, ele decide abandonar o basquete e ir pro beisebol, que era um esporte que o pai dele gostava muito. E aí ele tenta ir pro beisebol, só que o beisebol ele não consegue evoluir tão bem como ele evoluiu no basquete. E aí mais tarde ele volta um pouco pro basquete, ganha mais alguns títulos no basquete. Então, pra gente ter noção, ele era um jogador de basquete, ele era multicampeão no basquete, e aí ele sai do basquete e vai pro beisebol. No beisebol ele não consegue ter uma história tão marcante como foi no basquete, ele não consegue jogar tão bem, e ele volta pro basquete. E nisso que ele volta, ele ainda ganha mais títulos. Ou seja, mesmo ele tendo ficado algum tempo sem jogar basquete, quando ele volta ele consegue se destacar novamente, consegue ter um destaque no cenário do basquete, ok? E ele volta pro basquete, faz mais alguns jogos, ganha mais alguns campeonatos e depois ele decide realmente parar. Inclusive ele fez um filme, o nome do filme é Space Jam, com personagens como Pernalonga, como Patolino. Depois, se vocês quiserem também, pesquisa esse filme, Space Jam. Pesquisa no YouTube que vocês vão ver o filme que ele fez, tá? Mas se vocês quiserem saber mais informações sobre o Michael Jordan, clica no link aí, tá em cima do nome dele. É só clicar no nome dele, Michael Jordan, que vai abrir um link para vocês do vídeo e vocês vão poder ter mais informações. Bom, vamos à primeira atividade. A primeira atividade que eu quero que vocês façam, realizem, de acordo com o que a gente tem discutido nessa aula, eu queria que vocês dissessem e até pesquisassem, né, se for o caso, por que Michael Jordan não conseguiu ter no beisebol o mesmo desempenho esportivo que ele teve no basquete. Baseado no que a gente vem falando já nessa aula de hoje, tá? Vocês vão fazer uma espécie de um texto aí, não precisa ser muito grande, eu quero um texto aí no máximo com 10 linhas, também não façam um texto muito pequeno, façam no caderno de vocês mesmo, tirem fotos no caso das atividades que vocês estão fazendo e envie pelo aplicativo, pela plataforma, para a gente poder estar avaliando vocês aí, como vocês estão indo, como vocês estão lidando com essa forma de ensino, tá? Essa é a primeira atividade que eu quero que vocês façam. Ou seja, vocês vão perceber aí o porquê que Michael Jordan não teve no beisebol o mesmo desempenho esportivo que ele teve no basquete, ok? Lembrando que ele, mesmo tendo ficado parado algum tempo,
tendo jogado beisebol durante esse tempo. Quando ele voltou a jogar basquete, ele ainda ganhou alguns títulos, ele foi destaque nesse cenário. E a segunda atividade que eu quero que vocês façam é que vocês realizem uma pesquisa sobre atletas que são considerados habilidosos, ou seja, eles são acima da média em seus respectivos esportes. Eu quero que vocês citem pelo menos 3 exemplos informando o motivo da sua escolha, tá? Não é simplesmente colocar lá, fulano de tal foi destaque no seu esporte, mas eu quero saber o porquê que ele foi destaque, ok? Eu citei um exemplo aí do Michael Jordan, eu não quero esse exemplo já foi citado, senão seriam só mais 2. Quero exemplos à parte. O Michael Jordan, ele foi exemplo, ele foi acima da média, ele seria um exemplo nessa atividade, nessa segunda atividade, porque pelos títulos que ele ganhou, pelo nome que ele tem no esporte, por ele ter sido muito acima da média. O Michael Jordan, ele tinha uma característica que quando ele ia para a cesta, ele dava alguns saltos que pareciam que ele estava voando. Inclusive, hoje em dia, atualmente a Nike tem uma linha de calçados e de vestuário que é em cima do Michael Jordan. Geralmente vestuários em cima do esporte do basquete, ok? Mas, ratificando, pesquisem 3 atletas e informem o motivo da sua escolha, por que esses atletas eles são considerados acima da média no seu esporte, ok? Pessoal, fiquem com Deus, que vocês tenham uma ótima semana, que vocês possam realizar essas tarefas aí com responsabilidade, nos envie foto das atividades de vocês, para que a gente possa estar avaliando vocês, ok? Novamente, tenham uma boa semana, fiquem com Deus.